Shalom! Hoje nós queremos ver um pouquinho sobre a vida da rainha Esther. Esther, ela era uma jovem judia na época em que o Império Persa dominava o mundo, quando então muitas jovens foram levadas cativas, e principalmente porque o rei Assuero, ele havia deixado a sua esposa Vasti fora da sua vida, porque ela havia se insubordinado contra ele à vista de todos os seus súditos. Então Assuero, que não era cristão, obviamente, não era alguém que andava com Deus, deixou Vasti de lado. Então queria escolher uma outra rainha. E então, dentre as jovens que foram levadas para o palácio, estava Esther. E ali, só a mão de Deus mesmo. Quando nós lemos a história de Esther, vemos que foi a mão de Deus cuidando dela e provendo para que ela chegasse à posição de rainha. E foi dentro desse contexto que Amã, um dos assessores de Assuero, bola um plano para destruir os judeus. E quando Esther fica sabendo disso, ela se torna, nas mãos de Deus, o instrumento para livrar o povo. Daí vemos que Deus colocou Esther como rainha, como um marco histórico, mas também com um propósito: livrar o seu povo. Deus tem o controle da história. Deus está no controle de tudo e Deus colocou ela como rainha para isso. Aí vemos quando Esther está se preparando para encontrar o rei Assuero. A primeira coisa, antes dela ser escolhida, é que ela passa por um período de preparação com banhos, com aromas, perfumes. É um tempo, na verdade, longo de preparação, mas ela sabia que deveria passar por aquilo porque ela encontraria o rei. Depois, quando ela vai interceder em favor do povo, ela tem que se aproximar do rei sem que ele chamasse. E isso era um perigo. Ninguém entrava na presença do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. E nesse caso ela poderia ser morta. E ela diz no seu livro, né? Se eu tiver que morrer, morri. Mas ela vai em frente. E esse relacionamento, Assuero, o rei, com Esther, a rainha, é uma figura do relacionamento Jesus, o rei, com a igreja, a sua esposa, a sua noiva, a princesa amada. Então, quando olhamos para o livro de Esther, vemos a manifestação ali do cuidado de Deus, o plano de Deus de cuidar, de livrar o seu povo, mas também Deus usando a história para revelar o seu amor pelo seu povo amado. É assim que nós lemos em Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, os versos 13 a 16. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então Esther, ela se dispõe a correr o risco, mas ela vai ao rei. Ela compreende que ela existia para aquele propósito. Que seja assim para mim e para você, em condições de entendermos que existimos hoje para um propósito e que, como igreja, precisamos de fato fazer diferença para aqueles que estão lá fora.